O mundo físico está aqui, nós percebemos. O mundo espiritual também está aqui. Não está lá, está aqui. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo, dois universos que convivem paralelamente. Com o nosso corpo físico, nós percebemos o mundo físico. Com o nosso espírito, que é o nosso corpo espiritual, nós percebemos o mundo espiritual. E nós lembramos que a pessoa que não é crente ainda tem a capacidade de perceber Deus e perceber o mundo espiritual, porque não tem o corpo espiritual ativado. Tem espírito, mas está como que morto. Mas o crente tem tanto o corpo físico como o corpo espiritual. O corpo físico ele ganhou do seu papai e sua mamãe, e o corpo espiritual ele ganhou do seu papai do céu, quando o Espírito de Deus nos deu o novo nascimento em Cristo, não é verdade? Então nós podemos conviver com os dois. Por exemplo, Eliseu, nós citamos esse exemplo. Eliseu conviveu com os dois. Ele estava vendo os exércitos dos sírios com os olhos do corpo físico. E ele estava vendo por cima do exército dos sírios o exército do Senhor com o corpo espiritual, com os olhos espirituais. Então ele estava convivendo nos dois mundos que estão aqui. Por isso que Paulo diz que nós estamos nas regiões celestiais, porque as regiões celestiais estão aqui. Se a gente pede ao Senhor, o que são os dons espirituais? Os dons do Espírito, que o Espírito Santo concede ao nosso espírito. O que são os dons espirituais? São capacidades de interagir, de se comunicar com o mundo espiritual. Esses são os dons espirituais. Profetizar, o que é isso? É o seu espírito perceber uma palavra espiritual que está na eternidade. E o seu espírito capta aquela palavra que vem do Espírito Santo de Deus, transmite para a sua mente física, e a sua boca física passa para o mundo físico. Então vem para o seu espírito, passa para a sua mente e sai pelo seu corpo físico. Isso é o dom de profecia. Ter visão espiritual, o que é isso? É ver com os olhos do espírito coisas que estão acontecendo por aqui. O que é falar em outras línguas? É falar com o Espírito, é o Espírito falando. E o que é que o Espírito está falando? A gente não entende por enquanto, mas se o Senhor dá a interpretação, que a Bíblia diz, ore para que possa interpretar. Então, são palavras dos anjos, está lá em 1 Coríntios 13, a língua dos anjos, mas pode ser a língua dos homens também. Eu posso, sem saber falar russo, de repente eu posso falar russo. Como é que isso acontece? Porque o mundo espiritual, o Espírito, diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo sabe todas as coisas. Então o Espírito capta a linguagem russa, bota no meu espírito, e o meu espírito bota na minha mente e sai pela minha boca. São capacidades espirituais de quem é crente, de quem tem o Espírito Santo de Deus. Não apenas nasceu de novo, mas também tem um revestimento, que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento, é o Espírito sobre. Vocês podem ver em Atos dos Apóstolos, que sempre diz, o Espírito vem sobre, na hora de fazer alguma coisa, na hora de atuar de alguma forma, vem o Espírito Santo sobre a pessoa. Isso os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, não importa como é chamado, mas é a obra do Espírito Santo no nosso espírito, para que cresçamos e possamos nos comunicar com o mundo espiritual, que é a terra que mana leite e mel. Bendito seja Deus. Aquela terra que mana leite e mel lá do mundo físico, Canaã, era apenas sombra da Nova Jerusalém, que está no céu, mas que nós temos acesso. Está lá, irmãos. Não desceu ainda, mas nós já temos acesso. Bendito seja Deus. Vamos continuar?
ver aqui alguns pontinhos nessa nossa caminhada, né? Vamos entender aqui alguma coisa sobre o velho homem, pessoa que não é crente. Aqui nós temos, em 1 Coríntios 2,14, tem um versículo interessante, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito Santo, não pode entender as coisas espirituais, porque o espírito deles está inativo, por isso que eles não podem entender. Outro versículo que diz assim: a alma do homem, do velho homem, está escravizada. Um versículo em Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. E o mesmo Paulo em Romanos diz que nós não somos mais escravos do pecado. Então, o homem natural, o velho homem, tem o espírito inativo, a alma, ou seja, o intelecto, as emoções, a vontade, estão escravas do pecado, completamente escravas. Nós não. E o corpo do velho homem, totalmente contaminado. Diz aqui, Paulo diz em Romanos 7,23: me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, nos membros do corpo do velho homem, há uma lei chamada lei do pecado. Então, esses são motivos pelos quais o velho homem está preso só aqui, neste mundo. Nós que somos de Cristo, que já nascemos de novo, e tomar posse da vida eterna, irmãos. Não podemos viver como se fôssemos o velho homem, só presos aqui. A vida aqui é lícita, mas nós temos o direito, e eu diria que o dever, de tomar posse da vida eterna, para começar a reinar. O Senhor nos deu Espírito para isso. Não podemos viver como se fôssemos apenas uma pessoa que não nasceu de novo, com percepções apenas do mundo físico. Não podemos nos limitar a isso. Temos de crer que o Senhor tem mais para nós. Por exemplo, vamos dar um exemplozinho. Os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes, eu mesmo já falei isso, a respeito de Romanos 6, 5, 6, 7. Romanos 5, 6, 7 fala muitas vezes que nós não andamos na carne, que nós andamos no Espírito. Romanos, Paulo fala também que nós não somos escravos do pecado, que o pecado não reina sobre nós. Romanos também fala que Paulo no começo nem entendia o modo como ele, às vezes queria fazer uma coisa, não fazia, e às vezes não queria e fazia, mas depois ele entendeu: quem faz não sou eu, é o velho homem, é a carne, não sou eu. Então nós temos algumas afirmações que, se nós vivemos apenas no mundo físico e desprezamos a vida no Espírito, que é riquíssima, abundante, é terra que mana leite e mel, nós não vamos entender. Como é que eu não sou escravo do pecado se eu vivo pecando? Então é preciso que você creia que tem mais para nós, muito mais para nós. Cristo disse literalmente: quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, não, é tem. Será salvo. Aí o verbo é no futuro.
porque a salvação completa está se desenrolando e vai se complementar no dia da ressurreição, quando até o corpo vai ser glorificado. Mas vida eterna já temos espírito, já podemos entrar na eternidade. Não somos mais o homem natural. Vamos orar ao Senhor diferente. Senhor, nós somos teus filhos, nós somos corpo de Cristo. Senhor, posso não pecar mais. Eu posso não pecar mais, que a Bíblia diz. Só que essa palavra é uma palavra espiritual, só o meu espírito vai entender isso. A Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado. Então eu tenho que dizer: Senhor, libera o meu espírito, Senhor. Ativa mais o meu espírito. Dá-me vida espiritual. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E Ele está batalhando para apagar a carne, não é assim que diz Gálatas 5? Ele está batalhando contra a carne, para que a gente tenha essa vida espiritual e não pecar, ter uma vida santa, ter uma vida de amor. Tudo é coisa do Espírito, não é coisa do mundo físico. O mundo inteiro jaz aonde? No maligno. Então a gente tem de entrar na eternidade para poder ter uma vida. Eu diria como Paulo: não que eu já tenha alcançado, mas estou no caminho. Quero ter uma vida mesmo, orientada por Deus. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, toda vez eu me emociono. Não tem como não me emocionar com a simplicidade da vida espiritual. Filipe vai lá, um diácono, vai lá, cura um bocado de gente. Por quê? Porque o Espírito dele está ativo. O Espírito de Deus pode usá-lo poderosamente, flui a vida, e ele cura as pessoas. Depois o Espírito de Deus fala com ele: Filipe, vai lá na estrada de Gaza, que está deserta. O Espírito fala com ele. É assim que tem de ser. O Espírito fala com ele: vai lá. Não tem chilique, não tem estremelique, não entra em êxtase, é coisa normal. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso espírito está aí, normal. Vai lá, Felipe. Parece que conversava com o Espírito Santo. O anjo vem e fala com ele: vai lá. O Espírito de Deus vai, fala com ele: sobe na charrete. Vem uma charrete aí, sobe na charrete. Normal, irmãos. Tem um ímpio que vai chegando aí, ele até está lendo a Bíblia, mas não está entendendo nada, porque ele não nasceu de novo ainda, ele não está entendendo nada, mas você vai ser meu instrumento agora. Perceberam, irmãos, como acontece? Filipe vai lá, senta com o homem. O que é que você está lendo? Estou lendo Isaías. Você está entendendo? Não. Eu vou lhe explicar. Aí Filipe diz: é necessário se batizar. E o que é que me impede de ser batizado? Olha ali, água. Filipe explicado tudo a ele, e Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Eu creio. Vida do Espírito, irmão. Normal. Não quer dizer que não se emocione, não. Às vezes a gente se emociona mesmo, e pula e grita. Tudo bem, é ótimo, mas é normal, tem de ser normal. Aí desce, batiza o eunuco, e de repente Filipe desaparece. Não diz se o eunuco tomou susto ou não, mas diz que o eunuco viu, regozijado. Ele entrou na vida eterna. Não saiu ainda da vida física, mas já entrou na vida eterna. Coisa maravilhosa, irmão. Isso não é para ele só não, irmãos, é para nós. É para nós, vamos crer, porque é para nós. O Senhor tem coisa muito boa para nós, irmão. Não é carro Mitsubishi não, irmão. Isso é detalhe. A vida física, irmãos, a vida física, se a gente estudar direitinho e trabalhar direitinho, Deus abençoe, a gente compra tudo, irmão. Agora a vida espiritual é pela fé. Você comprar um carro é uma bênção, mas é uma bênção menor. É tão menor que qualquer ímpio tem.
Aliás, a maioria dos ricos tem 2, 3, 4, 5 carros. É uma bênção menor. Agora, você ter uma convivência com o Espírito Santo de Deus, você ter uma convivência com os anjos do Senhor, você ter uma convivência do Senhor lhe orientar o que é que fazer, o que é que não deve fazer, o que é que tem que fazer. E o Senhor quer orientar, irmãos. É nosso Pai. E o nosso espírito clama o quê? Papai! Eu tenho um filhinho de 8 anos e ele vive dentro de casa. Papai, faz uma coisa. Papai, me dê isso. E quando eu não atendo, mas papai, outro dia ele estava orando de noite com a gente e falou assim: oh meu Deus, eu quero lhe pedir que tire a desatenção de minha mãe, porque eu pergunto as coisas a ela, ela não responde direito. Filho, irmão, ou não é filho? É filho ou não é? É filho? Que tipo de filho? É filho mesmo. Por isso que Romanos diz assim: e o Espírito de Deus dá testemunho do nosso Espírito, e recebemos o Espírito Santo, que junto com o Espírito nos leva, o Espírito do seu Filho, que em nós o Espírito, né? Romanos, se não me engano, 8, 23, sei lá, não me lembro bem qual é o versículo, clama o quê? Abba, Pai. Abba, Pai, é linguagem de filho para pai, linguagem íntima, linguagem amistosa, linguagem amorosa. Nós somos filhos mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos tomar posse da vida eterna? Vamos tomar posse? Mas vamos continuar aqui. O próximo ponto que eu queria ver com os irmãos é sobre o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Tem 4 ou 5 textos na Bíblia que falam do Espírito de Cristo. Em Romanos 8, 9 diz o seguinte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Cristo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Espírito de Cristo, que clama: Abba, Pai. E em 1 Pedro 1, 10 e 11, tem uma coisa interessante, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas profetizaram, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então, irmãos, a gente entende que nós temos o Espírito de Cristo e que o Espírito de Cristo é que nos leva a ter o sentimento de que somos filhos mesmo, e que os profetas no Velho Testamento também tinham o Espírito de Cristo. E o que é o Espírito de Cristo? Aí eu vou dizer aos irmãos o que é que eu entendo, viu, irmãos? Não quer dizer que você não pode entender diferente. Eu vou dizer o que é que eu entendo. Diz, irmão, vamos meditar no assunto. E se o Senhor quiser, o Senhor pode complementar alguma coisa na visão dos irmãos. O que é que eu entendo como Espírito de Cristo? Eu entendo da seguinte forma: tudo isso é para a gente se estimular e pedir ao Senhor que amadureça o nosso espírito para a gente tomar posse da terra que manda leite e mel, viu, irmãos? O objetivo final é esse aqui. Então, o que é o Espírito de Cristo? Maria foi preparada pelo Senhor, não foi? Absolutamente preparada. Os católicos chegam a dizer que ela foi concebida sem pecado. Os protestantes rejeitam isso. Para mim, tanto faz como tanto fez. Porque na hora que o Espírito Santo encostou nela, acabou com o pecado todo. Se tinha, acabou. Se não tinha, melhor. Então não faz muita diferença isso, né? É a questão da percepção, né? Eu sei que Maria era uma mulher. E Maria tinha óvulo, não tinha? Tinha. Diz a tradição que ela tinha 15 anos, né?
15 para 16 anos. Hein? É novinha, mas já era moça, já tinha menstruação, e ela tinha óvulo, não é? E ela sabia perfeitamente como era o processo de fecundação, não é? E vem o anjo e diz assim: ô Maria, você vai ter um filho. Como é que eu vou ter um filho? Eu não conheço varão nenhum, eu estou desposada, quer dizer, estou noivo, mas não tive contato sexual ainda, como é que eu vou ter filho? O anjo disse: é que vai acontecer com você uma coisa totalmente diferente. Você vai ser visitada, a sombra do Altíssimo vai cobrir você, e você vai gerar um filho. Desse contato com o Altíssimo, você vai gerar o filho. E por esse motivo, o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que Maria forneceu o óvulo e o Espírito Santo criou o espermatozoide. Fez a junção e ali estava um embrião especial, que era totalmente humano, mas totalmente divino. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. O povo vai celebrar Natal daqui a alguns dias e não pensa nessas coisas. O que é Jesus? O que é o nascimento de Jesus? Que milagre! Que coisa poderosa! Mas ao mesmo tempo, que coisa simples! Da mãe, ele recebeu o espírito humano, recebeu o corpo, recebeu a alma e recebeu o espírito humano da mãe. E Maria, por exemplo, eu sou casado, tenho um filho de 8 anos, e eu forneci uma parte para o meu filho, minha mulher forneceu a outra parte. Então o espírito do meu filho é totalmente humano. Um pedaço veio de mim, um pedaço veio dela. Ele tem um corpo, que um pedaço veio de mim, um pedaço veio dela. Ele tem uma alma, que um pedaço veio de mim, um pedaço veio dela. E ele tem um espírito, que um pedaço veio de mim, um pedaço veio dela. Então ele é gerado por um homem e uma mulher. Jesus foi gerado por Deus e uma mulher. Então o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, é um Espírito que é humano e divino. É um Espírito diferente. Jesus é perfeito homem e Jesus é perfeito Deus. Irmãos, creem nisso? Todo mundo aqui crê que Jesus é perfeito homem e perfeito Deus? Isso é que é o Espírito de Cristo. É um Espírito que é uma amálgama, é uma mistura do Espírito humano com o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Cristo. E por que Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo? Por que Paulo diz? Pelo seguinte: quando nós nascemos com o espírito humano somente, não é? E o nosso espírito humano estava desativado, não é? A pessoa, quando nasce com o espírito humano, herdado do pai e da mãe, mas esse espírito humano, por causa do pecado, está desativado. Mesmo as crianças, filhas dos crentes, filho de crente não é crentinho, né, irmãos? Ele tem de nascer de novo. E o que é o novo nascimento? Olha a palavra que Jesus usou: novo nascimento, que acontece com cada pessoa, algo semelhante que aconteceu com ele mesmo no ventre de Maria. O Espírito Santo não veio sobre Maria
e não fecundou e criou um ser especial? Quando nasce do Espírito, o Espírito Santo vem sobre nós e fecunda o nosso espírito e se amalgama com o nosso espírito e passa a habitar junto com o nosso espírito. Então nós temos o Espírito de Cristo, porque nós temos o espírito humano e junto com o nosso espírito humano tem o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, habita em nós. É o Espírito de Cristo. Por isso que ele diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque não nasceu de novo ainda. O Espírito não foi reativado. Agora, aqueles que o Espírito Santo entrou, fecundou o Espírito, reativou o Espírito, e o Espírito de Deus agora, amalgamadamente, conjuntamente, habita no nosso espírito, que Paulo diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Do mesmo jeito que Jesus era filho de Deus, porque foi gerado por Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, porque somos gerados por Deus. Da mesma forma, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus, gera em nós a nova criatura. Somos nova criatura. Perceberam que coisa gloriosa, irmãos? E isso para que nós pudéssemos entrar na vida eterna. Porque sem esse Espírito reativado, renovado, renascido, amalgamado com o Espírito Santo, sem isso, nós não temos acesso à vida eterna. Por isso que Cristo disse, aquele moço: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, a pessoa que não nasceu de novo, não tem espírito, não pode ver o reino, não pode ver as coisas do reino. E quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, que reativa o nosso espírito e habita no nosso espírito, junto com o nosso espírito. Esse é o nosso corpo espiritual, para a gente tomar posse, para a gente poder se comunicar, para a gente poder entrar na terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem alguém aqui que não nasceu de novo ainda? Creia em Jesus de todo o coração. Se tem alguém que não sentiu que nasceu de novo, porque muitas pessoas frequentam a igreja, né, irmãos? Estão ali, até firmes, mas não conseguem crer nas coisas espirituais. Pegam a Bíblia e só vê história, só vê ensinamento para o mundo físico, só vê prosperidade material. Por quê? Porque pode ser que o espírito não tenha sido ainda renascido, e é por isso que não consegue entender nem aceitar as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Então, se tem alguém aqui que não nasceu de novo, peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero, eu preciso. Isso é muito importante. Meu menino de 8 anos, ele está pedindo todo dia. Eu disse a ele: você precisa nascer de novo. Se você puder amar a Bíblia, não adianta, você não vai amar a Bíblia se você não nascer de novo, se não tiver o Espírito Santo de Deus dentro de você, no seu espírito. Ele agora está orando. Ele diz: meu Deus, faça com que eu queira nascer de novo, para eu poder te amar mais, porque eu te amo muito, Senhor, mas eu quero te amar mais. Ele quer nascer de novo, pode ser até que já tenha nascido, eu não sei, né? Deus é que sabe. Mas eu estou estimulando, porque eu quero que ele tenha uma experiência com Deus, irmãos. O novo nascimento é algo verídico, é algo autêntico, é algo forte, é algo que faz diferença. Não é apenas uma coisa mental. Há pessoas que dizem assim: não, pela fé eu aceitei Jesus, e sai caminhando, vivendo a vida normalmente. Não é assim não, irmão. A entrada do Espírito Santo, o reativamento do nosso espírito, é algo forte, é algo que faz diferença. De repente, você pode ter nascido de novo, mas se acostumou com a vida física,
apenas com a vida física e desprezou o seu espírito, e ele ficou lá no berço, ficou no berçário. Saia do berçário hoje. Se você já nasceu de novo, saia do berçário hoje e diga: Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Estão dispostos a fazer essa oração? Abre, Senhor, os meus olhos no meu espírito. Dá-me crescimento espiritual. Atua na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é o evangelho do reino. Tem vida eterna, toma posse da vida eterna, começa a reinar, vai reinar. Quando chegar na hora do reino lá, você já está treinado, você já entrou em contato, já falou com os anjos, já ouviu a voz do Espírito Santo, já está em contato, já está treinado. Não pode focar só na vida material. Eu repito, a vida material é lícita. É lícito você casar, você estudar, claro. Isso são coisas que Deus deu, mas não pode ficar só nisso. Tem um outro lado que é muito maior e que Deus quer nos dar. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é o horário, meu irmão? Ainda tenho uma meia hora? Tenho? O terceiro ponto que eu queria falar agora é a preparação do novo homem, corpo, alma e espírito. Primeiro, o nosso espírito tem que ser reativado, renascido para ver o espírito, para ver o reino. Diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do espírito é espírito. João capítulo 3, versos 3, 5 e 6. Então a primeira coisa que Deus nos prepara a reativar o nosso espírito. Não despreze isso. Não despreze isso. Valorize isso, mas não pode ficar só nisso. A segunda coisa é a purificação da alma. Por quê? A alma é a gente. A alma é a minha mente, é a minha personalidade, meu sentimento, minha imaginação. Isso é a alma, né? Como nós somos um todo, então nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um todo. Mas o que se manifesta, o que se comunica é a alma. O homem natural tem o espírito desativado, para não dizer morto, e tem a alma completamente escravizada pelo pecado, que habita no corpo físico, que habita nos membros. Então a alma do homem natural é completamente escravizada pelo pecado. Escravizada, peca de uma forma. Amanhã nós vamos ver alguma coisa sobre esse processo de educação do Senhor, mas peca inconscientemente. Peca naturalmente, porque a alma é escravizada pelo pecado. Aí a gente nasce de novo, o espírito é reativado. E a alma continua escravizada pelo pecado? Não, tem que ser liberta. E aí Deus vai trabalhar. Sabe como é que Deus vai trabalhar? O Salmo 90 nos dá a resposta. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Entenderam? Os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Jesus, são para educar a nossa alma, para libertar a nossa alma, para purificar a nossa alma. Nós temos o espírito renascido, mas a nossa alma precisa ser purificada. E aí vem o Senhor e diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção má no coração, já adulterou com ela. O que é que Jesus está dizendo? A alma se conserta.
Você tinha o vício de ficar olhando para tudo quanto é mulher? Acaba com isso. Pede ao Espírito Santo de Deus, que habita no seu espírito, para ir quebrando essas coisas, para ir quebrando esses laços, para ir quebrando esses vícios. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele diz lá: oferecei os vossos corpos, não é? E o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos capítulo 7, né? 6 ou 7. Sou muito bom de decorar versículo, não. Então, irmãos, a alma tem que ser purificada. Os maus hábitos têm que sair. Os vícios têm que sair. Os pecados têm que sair. Não é para a gente ser salvo ou não, é porque a gente já é salvo. Isso tem que ficar muito claro, viu, irmãos? Tem que sair exatamente porque você é filho de Deus. Você está nas regiões celestiais. Não pega bem você estar nas regiões celestiais com os mesmos vícios do mundo que jaz no maligno. Não pega bem. Então você tem que dizer: Senhor, estou nas regiões celestiais, purifica minha alma. E o Senhor vai purificar, vai quebrar. É o quebrantamento. E às vezes a gente teima, e o quebrantamento às vezes vem pesado. Se você vai meditar na palavra, orar todos os dias, pedir ao Senhor, o quebrantamento é suave. O Senhor vai limpando, a palavra de Deus vai limpando, vai limpando, vai limpando. E você, quando menos se espera, está livre, vai caminhando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O Senhor vai purificando, mas isso cabe a nós, né, irmãos? Cabe a nós pedir, cabe a nós buscar. Nós que já temos outro entendimento, porque a alma impura, com vícios, apaga o espírito. E é por isso que às vezes a gente não consegue exercitar o espírito para perceber, para se comunicar com o mundo espiritual. Porque está aí, a vida eterna está aí. A gente não consegue, porque a alma está viciada, está impura. Então precisa buscar. Então, ao mesmo tempo que você vai crer e vai buscar tomar posse da vida eterna, você tem de obedecer a palavra, tirando todo o peso do pecado e tudo aquilo que, não é isso que a Bíblia diz, que está atrapalhando, para que a gente possa prosseguir. Que a alma impura, a impureza da alma atrapalha. Então a gente tem que pedir: Senhor, purifica a minha alma, purifica os meus hábitos, minhas vontades, purifica a minha mente, que fica o tempo todo vindo pensamento impuro. É a impureza que a gente pegou lá quando não era crente, e às vezes até depois de crente fez bobagem, e a impureza pegou e fica vindo. Isso atrapalha a comunicação com a terra que manda leite e mel. E finalmente o corpo. Irmãos, o corpo está aqui, ó. A respeito da alma, eu vou ler 1 Pedro 1,9, que diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, quer dizer, a purificação da vossa alma. E ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. 1 Pedro 1,22. Purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Quando a gente obedece à palavra, a alma vai sendo purificada. E quanto ao corpo, Paulo diz assim: esmurra o meu corpo. Porque o corpo tem algo terrível que habita. É a lei do pecado, é a carne, é algo absolutamente maligno, que tem de ser combatido. E quem combate a carne não é nem nós. Quem combate a carne é o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, o Espírito milita contra a carne, porque o Espírito de Deus sabe que a carne tem uma sutileza. Tiago dá mais ou menos a própria cobiça. Ninguém peca porque é tentado por Deus, mas a própria cobiça que engoda
e ilude, e seduz, e leva a pessoa, e de repente a pessoa, e o pecado consumado traz a morte, é aquela complicação, porque o corpo está aí contaminadíssimo. Nós temos que dizer não. Aí o Espírito de Deus nos ajuda. É para isso que Ele está dentro de nós, para nos ajudar, pedir a purificação da alma, pedir que Ele combata a carne, mas só vamos ficar livres totalmente disso na ressurreição, né? É o que a Bíblia diz, quando a corrupção for revestida de incorruptibilidade, quando o mortal for revestido da imortalidade, aí nosso corpo vai ficar completamente livre. Por isso que ele não pode entrar de vez na vida eterna, é muito complicado ainda, mas podemos entrar em parte podemos, e vamos tomar posse. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, por hoje é quase só mais um minutinho, viu? Amanhã à tarde, né? Que hora é amanhã à tarde? Amanhã à tarde nós vamos ver a estrutura legal do reino, muito interessante. O processo de obediência, um processo que Deus opera em nós. E vamos ver alguma coisa muito interessante sobre o novo céu e a nova terra. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu posso fazer um pedido? Os irmãos orem por mim, que eu quero tomar posse da vida eterna. Os irmãos fazem isso? Digo assim, ó Jesus, aquele rapaz, aquele senhor, chamar de rapaz eu fico até mais satisfeito. Aquele senhor pregou tanta coisa, será que ele está fazendo isso mesmo? Peçam por mim, irmãos. E eu estou pedindo sinceramente, eu preciso tomar posse disso que eu estou vendo na minha frente. Já tive experiências muito interessantes, mas ainda não se tornou normal na minha vida. Eu quero que se torne normal o fluir do Espírito normal. Bendito seja Deus. Pronto, irmão. Pode vir. Deus abençoe os irmãos.